Muita gente, muitos políticos, muitas correntes de pensamento de tudo quanto é forma, tentam encaixar Jesus numa caixinha. E muitos falam sobre aquilo que ele é, aquilo que ele pretendeu e talvez a sua missão no mundo. E nós cristãos ou pequenos cristos, nós tomamos para nós a missão de espalhar o nome de Cristo, espalhar quem ele é e a sua motivação em estar conosco, vir salvar pecadores como eu e você. E nós anunciamos então o evangelho a partir daí. E existe uma confusão muito comum quando nós falamos sobre a intenção de Cristo, ou o que eu vou chamar aqui de coração de Cristo. Porque quando nós olhamos para aquilo que Jesus foi, aquilo que ele é, nós temos nele um modelo, nós temos um espelho daquilo que deveríamos, como cristãos, ser. Não como humanidade, mas como cristãos, aqueles que entenderam a obra de Cristo na cruz e se entregam a ela a partir daí. Então, existe muita confusão e muitos pensam que o cristão, especialmente o evangélico, prega um estilo de vida perfeito, ou prega que são perfeitos ou melhores que os outros. Não é isso, é um grande erro. E se alguém, por acaso, algum cristão, alguém que se diz evangélico, né, cristão, e pretende de alguma forma afirmar que é perfeito, ou que está acima dos outros, isso é um grande erro, eu já quero de cara jogar esse mito no chão. Mas eu queria também afirmar que o que nós temos, de fato, é um alvo a ser buscado. E esse alvo é, de fato, Cristo. Cristo é o nosso alvo. E ele foi perfeito. E se ele é... Ele é perfeito. E como ser humano, como encarnado, foi perfeito também em toda a sua vida. Então, nós temos um modelo perfeito e buscamos esse modelo. E é curioso que na Carta da Alegria, Paulo vai mencionar uma desavença e ele está colocando essa desavença, né, ali dentro da carta como algo que precisa ser resolvido, desmistificando já de cara essa ideia de que o cristão ele é perfeito, ok? Eu quero tirar essa ideia de você e eu quero olhar para o texto e descobrir algo além disso, descobrir aquilo que está no coração de Cristo acerca dessas coisas e também uma mensagem para todos aqueles que creem nele. O texto é de Filipenses 4, 2 e 3 e vai dizer o seguinte: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Veja, nós não sabemos qual era o problema. Nós não sabemos qual era a discordância entre Evódia e Sintique, duas mulheres que eram importantes, pessoas auxiliadoras, né, do trabalho de Paulo e também do Evangelho de Cristo. E é interessante o que Paulo diz sobre eles. Fala o seguinte: elas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com outros, enfim, cita os nomes, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eram pessoas que deram frutos de justiça, e frutos que demonstravam a fidelidade à salvação dessas mulheres. Mas chegou um tempo, em alguma circunstância, causou uma divisão entre elas, e uma divisão tão grande que chegou até os ouvidos de Paulo, preso lá em Roma, muitos quilômetros de distância. Existe algo no texto que nos informa que a situação em si estava trazendo muito prejuízo para a igreja, um prejuízo de relacionamento, um prejuízo no coração das pessoas. Talvez haviam ali partidos, pessoas que defendiam Evódia, pessoas que defendiam Sintique, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Paulo, ele faz um apelo, e esse apelo ele é muito direto e muito claro. Ele diz o seguinte: pensem concordemente no Senhor, ou pensem da mesma forma no Senhor. Obviamente nós somos muito diferentes, e nós não vamos pensar igualmente, porque
Eu tenho uma criação, eu tenho um tipo de personalidade, você tem outro tipo de personalidade, teve outro tipo de criação, se desenvolveu por algumas histórias, né, cresceu recebendo um tipo de influência. E isso nos diferencia completamente. Todas as pessoas em cada igreja, até mesmo dentro da mesma casa, né, a mesma família, são pessoas diferentes. Então, o que Paulo está dizendo aqui de pensarem no Senhor de forma concordante? Ele pede para que elas concordem ou pensem da mesma forma que Cristo. Ele já mostrou o que é isso lá no capítulo 2, a partir do versículo 2, na verdade 1 até o 5 eu gostaria de ler, que diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, algum tipo de incentivo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo, alguma coisa precisa mudar em nós. A continuação do texto que eu acabei de ler, o versículo 6 até o 11, vai falar como que Cristo fez. E ele abriu mão da glória, ele abriu mão do céu, ele abriu mão da presença do Pai, ele abriu mão do amor do Pai. Na cruz, o que ele recebe é a ira do Pai. Depois da ira, o sacrifício é aceito, e então existe união novamente. Mas Jesus, ele desce da glória para receber a ira do Pai em sacrifício por mim e por você, e com toda certeza eu e você não merecíamos. Na verdade, ele faz isso por outras pessoas também, por adúlteros, pedófilos, assassinos, pessoas que nós temos muitas vezes como piores da sociedade, mas qualquer um de nós tem capacidade para estar no lugar deles. Porque o que impera no ser humano, até a sua conversão, é a natureza pecaminosa. Então, Jesus, ele vem possibilitar a salvação, ele vem possibilitar a luta contra o pecado, e ninguém teria a capacidade de fazer como ele. Mas ele faz. Então, qual é o coração de Cristo? Qual que é a mente de Cristo? Dar-se. A mente de Cristo e o coração de Cristo é se doar para que o outro possa ter um benefício dele. Então, quando o Evod e a Cinti que estão brigando, quando elas estão discutindo, quando elas estão criando partidos dentro da igreja, o que está acontecendo é que o nome de Cristo está sendo difamado. No caso, aquelas mulheres precisavam deixar a briga de lado e pensar em como poderiam servir a outra, assim como Cristo a serviu. Além disso, Paulo pede para que irmãos fiéis da igreja se unam a ele no sentido de exortar, de corrigir, de ajudar para que essas mulheres se entendam e para que toda aquela situação seja desfeita. Inclusive, nós vemos na continuação dessa instrução para essas mulheres, talvez um dos textos mais recordados de Paulo, e um texto muito importante para nos ajudar a lidar com os nossos sentimentos. Ele fala que a nossa mente deve ser ocupada somente por coisas boas, puras, aquilo que traz paz, aquilo que edifica, enfim. Então, existe um modo de se pensar, um modo de se buscar a semelhança com Cristo. E vai morar, essa semelhança vai habitar exatamente quando nós buscamos servir como ele serviu, ser como ele é e pensar como ele pensou. Não pensar demais de nós mesmos, mas pensar muito mais de Cristo. Essas mulheres pecaram e mostra que elas compartilhavam da mesma natureza que eu e você. Quer dizer, elas tinham seu nome escrito no livro da vida, elas foram extremamente importantes, cooperadoras no Evangelho, mas ainda assim pecaram e precisavam
de correção. Todos nós precisamos de correção. Nenhum crente é perfeito. E essa é a primeira lição que eu queria deixar aqui nesse devocional. Os crentes também pecam. E não deveríamos, de forma alguma, dar essa impressão ou passar essa mensagem de que estamos acima de alguém ou que somos melhores do que os outros. O que nós temos é somente a direção para onde caminhamos. Nós sabemos para onde vamos. E o que deixamos muito claro, o que precisamos deixar muito claro é que fomos perdoados e por isso nós não precisamos, de forma alguma, abusar do perdão de Deus, vivendo continuamente no pecado. Pelo contrário, nós precisamos abandoná-lo e buscar o nosso padrão. Nós temos um modelo a seguir e esse modelo deixa muito claro o que devemos fazer. A segunda lição é que um coração como o de Cristo, ele soluciona qualquer problema, ele soluciona qualquer desavença. Quando nós entendemos a dimensão do perdão e do serviço de Cristo para nós, chega a ser até vergonhoso não agir com a mesma graça, porque é a graça que ele pede para nós. O final da oração do Pai Nosso diz: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Ou seja, o perdão real só oferece quem conhece a Cristo, porque todo outro tipo de perdão ele cobra. Existe um valor a ser cobrado. Então, existe uma atitude, sei lá, talvez até uma forma de agradar a pessoa a fim de comprar de novo o favor, a confiança, mas Cristo não fez isso com a gente. Mesmo depois do perdão, infelizmente, nós continuamos a pecar. Ou seja, o amor dele é verdadeiro, ele é doador verdadeiro porque ele se deu sem ter nada em troca de nós. Então, pense da mesma forma que Cristo, para de insistir para que as coisas sejam feitas do seu jeito, à sua maneira, e que você tenha a última palavra, mas Deus capacitou outras pessoas para auxiliar também na igreja, Deus capacitou outras pessoas também para crescerem e estarem certas. Muitas vezes você pode caminhar com elas e servi-las, ou às vezes até elas estando erradas, você pode continuar servindo. E essa é a terceira lição. A igreja ela é para o amor verdadeiro. O amor de Deus, segundo a Escritura, ele é um amor muito firme. Ele promete proteção, ele promete bênção, ele promete uma série de coisas boas, que nós entendemos ser boas, mas ele promete a disciplina também para todos aqueles que ele ama, e isso é bom. E por isso a igreja que busca esse padrão em Cristo, busca esse modelo em Deus, ela precisa amar verdadeiramente os seus irmãos, oferecendo disciplina firme e segura quando alguém estiver no pecado, especialmente se estiver insistindo no pecado. E era isso que Paulo está pedindo para aqueles irmãos, para que eles sejam firmes, ao mesmo tempo que eles sejam apoiadores, auxiliares, para que aquelas duas mulheres resolvam a sua questão e para que elas sejam, de novo, instrumentos nas mãos do Senhor, quando elas pensarem da mesma forma que Cristo, quando elas tiverem o mesmo coração que Cristo. Então, essa é uma grande lição para nós, é um grande desafio. Nós não somos perfeitos, mas quando nós olhamos para Cristo e o imitamos com fidelidade, nós estamos, pelo menos, caminhando para a perfeição. Então, essa é a nossa lição. E possamos caminhar na direção certa, rumo à perfeição de Cristo, que um dia vai se concretizar quando todos os salvos estiverem com Ele na eternidade. Deus te abençoe e um grande abraço.